compartilhar? Precisa, mas pode ser do telefone, viu? A Ana acho que tá liberado também. É. Eu acho que sim. Você vai compartilhar? Vou tentar. Mas naquele esquema, chega. Vou tentar. O meu vai rapidinho, né? Deixa eu pegar pra tentar enquanto a Alice não chegou ainda. Quinta-feira vai ter o Edgar e o Tato lá em Jaú, né? Eu vi hoje, olhei com mais calma. Eles estão hoje é 4, né? Tá todos os instrutores de curso, mais o navio fazendo o pinga-fogo. É. Amanhã que me fugiu quem vai estar. Mauro de Itápolis. Amanhã é o Mauro que é a palestra Eu normal. não conheço o Mauro, mas eu sei que ele está sempre trabalhando lá na casa. O pessoal fala muito Mas é a palestra normal, né? Isso. É o dia de palestra normal deles. E aí na quinta eu vou... Então, na quinta eu queria ir, mas nós vamos trabalhar na festa do asilo de novo. Nossa, véspera de feriado. Bom. Mas você tá falando do quê? Porque ele trabalha no asilo ou Não, a palestra? Público na palestra. Viu? Deixa eu falar baixo, que já tá aí, cara. Funcionando. Tá alto. Se tá baixo, tá baixo. Tá alto. Daqui a pouco Aqui a entra. gente não tem meio 80. Aqui é... Olá, Alice. Boa noite. E aí? Acho que acontece. Não, tá Só não bem. faz mais, eu Tá sei. religiosamente no horário. Tá mesmo, tá em ciminha. Pegar primeiro, né? Aí tentar. Cobra o frete. Tudo bem, Fran? Vai ter que cobrar. Esquece esse negócio de caridade. Não, caridade com os outros. Desconhecido não é caridade, né? E pronto. Já bloqueou, já. Já deu, você tá maluca. Fala assim pra você, já, viu? Já deu desse negócio, ó. Chega. Não, mas o próprio pessoal tá compartilhando agora, não tá então. precisando de muita. Né? Sim. O efeito multiplicador acontece entre os Muita gente. pessoas assistindo. É. Né? O Gervásio já entra para ajudar. Legal, ele faz um trabalho legal, né? Nossa Ele dá uma Senhora. agitada boa. Tá melhor que as meninas do Tato. Parece que você tá ouvindo e elas vão ouvir isso. Mas eu falei já pra Cláudia isso, é. Eu deixei um papel ali em cima da... Pegar. Por favor. Uma folha solta aqui. Ah, já pegou? É, já me bloqueou, não tava deixando. Ah, é só um que tá cortado. Isso, obrigado. Acho que dá pra, Deu horário? Vamos lá? dá pra colocar uns 10. Tá bom. Ana, tá. Deixa eu tirar isso aqui, senão me distrai. Tá pegando ali, certo? Tá. Filmagem? Eu não dá pra ver. Mas acho que pode virar um pouquinho Não, mais, né? já deu. Não precisa certeza? não. Dá, tranquilo. É que se ela se mexer, vai cortar. Não se mexe. Tem medo de um pinga desse. Vamos fazer a oração primeiro pra gente dar os avisos? Tem muita gente nova hoje. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece. Convido a todos a fechar os olhos, a mentalizar a figura de Jesus, nosso mestre querido e amado, com sentimentos de gratidão por todas as dádivas recebidas e por esta participação neste grupo onde iremos estudar o Evangelho. Graças os damos, Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. Nós vos rogamos que abençoe os nossos mentores espirituais, que abençoe os mentores espirituais desta casa e a nós também, senhores, para que possamos, iluminados e intuídos pelos nossos protetores, compreender a sua grande doutrina deixada como herança para a humanidade
e que nós possamos aprendê-la, levando no nosso dia a dia, levando em nosso convívio com os nossos irmãos na terra. Dai-nos, Senhor, segundo a sua vontade. Graças a Deus, que assim seja. Gente, boa noite. Quem está vindo a primeira vez, muito bem-vindos. Aí a gente depois passa para vocês. Bom, vocês estão acompanhando pela página, tem toda a agenda e tudo mais. Para quem está assistindo pela internet, a gente ficou 2 meses, né, sem fazer. Na verdade, julho estava programado, para quem está acompanhando, uma vez por mês, eu acho que desde o começo do ano, né? A gente decidiu fazer uma vez por mês nesse formato, que na verdade não foi nenhuma nova invenção de novo, né? Na verdade, a gente acabou tentando retomar o que a gente está acostumado, ou era feito antigamente, e a gente achou interessante, a gente discutiu, conversei muito com o Rodrigo disso, que a gente sente até hoje, na verdade, a falta da gente ter o hábito de ter o Evangelho na mão, da gente discutir o Evangelho, de usar o Evangelho como uma coisa mais comum. E aí que veio essa ideia da gente fazer nesse formato, mas é uma palestra normal, então na verdade o que a gente decidiu é que uma vez por mês a gente faria nesse formato, tanto que nós estamos no capítulo 7, sequenciado, né? Nós estamos seguindo capítulo a capítulo. Nós só pulamos, na verdade a gente tinha programado pular julho, porque julho é um mês que tem os amigos que são professores e só tem julho para estar nos visitando, então nós abrimos mão. Em agosto eu esqueci na hora de fazer a agenda. Eu convidei outra pessoa para a primeira semana de agosto e pulei a gente. Da gente. Pulei a gente só. Então, na verdade, a ideia desse formato é que a gente vai dividir esse capítulo. Não é bem dividir, na verdade a gente só divide por uma questão de cada um se preocupar em um pouquinho mais com essa parte. Para quem quiser acompanhar, a maior parte a gente acaba tentando ler o que a gente vai fazer, ou pelo menos o principal, para quem quiser acompanhar tanto de casa como daqui. E aí a gente acaba tentando ajudar o outro, ou discutindo um pouquinho do assunto com 4 opiniões diferentes, com a diferença das outras palestras que a gente tem acostumado a fazer, que a participação da internet não é possível, não dá. No estudo a gente tem aberto, tem discutido, porque aí nós somos em 7, 8, então dá para a gente tentar ir respondendo ao vivo. A palestra não dá. Mas quem está aqui, se tiver alguma participação, tiver algum comentário, ou alguma coisa que a gente possa tentar discutir junto, tá valendo, tá? Só na internet, que a gente já explicou outras vezes, não dá pra gente nem acompanhar e nem responder, né? Porque aí não tem como a gente estar fazendo as duas coisas. A Ana até está respondendo algumas lá, mas sobre o assunto da palestra, como sempre, mesmo depois do estudo, quando não são assuntos relacionados ao estudo do dia, a gente responde ou na página, e tem a possibilidade de entrar na mensagem separada, que a gente tem recebido bastante, e responde por lá. Quando a gente não sabe, apela para alguém que pode ajudar. Universitários. Tá? Mais algum aviso, Ana? Algum aviso? Só do varal, né? Varal funcionando. E da festinha das crianças. Esse precisa avisar bastante. A varal está funcionando no Sidney, lá na Maste, e lá no Canto Verde. E a festa das crianças está chegando, e nós precisamos, já começou na verdade, a gente se preocupou porque tinha a festa do asilo e o Gervásio já está ao vivo. E também tem na página só as doações, né? Para quem está sabendo, nós tivemos, você não estava sabendo, nós tivemos uma doação de uma pessoa que acompanha a gente já há um bom tempo, do Ceará, para a festa das crianças. É mesmo? A Valnete toda semana está acompanhando a gente tanto no estudo como na palestra, e foi uma pessoa que acabou fazendo uma doação lá do Ceará para a festa das crianças, que já está aí também. Nós temos um mêsinho só. Só falar, continuar, a gente está recebendo as doações de roupas, liga, vou buscar, se precisar eu deixo em qualquer lugar, porque o Sidney passou agora à tarde, falou que saiu muita roupa já hoje. Bom. Bom, e lembrando, né, que é o mais importante, toda vez a gente fala, e nós vamos acabar arrumando briga com os outros centros e tal, as doações, o varal não é cobrado, não é bazar da Pichincha, não é bazar. Né? Já me perguntaram isso, já questionaram. Não é o formato do bazar normal.
As roupas estão lá à disposição para quem precisar. E a gente estava comentando antes de começar que está sendo muito bacana, que as pessoas realmente estão buscando só o necessário, não está pegando aquele monte de coisas simplesmente para... Falar para quem quiser doar, pode ir lá colocar também. Pode levar direto lá nos 2 pontos que a gente tem, ou aqui ou lá nos 2 pontos, mas pode levar direto lá que as pessoas já estão preparadas para fazer. Tá? Então vamos lá, para quem quiser acompanhar, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, item 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu acabei anotando algumas coisas, e aí não vai estar, mas já começa disso, né? Eu sempre falei isso, e eu escuto isso de algumas outras religiões. O que é esse pobre de espírito, né? Começa já com essa grande questão, né? Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Será que realmente cabe essa frase na condição, né? E aí, o primeiro grande passo que a gente sempre fala, pobre de espírito, né? No dicionário, pessoa simplória, ingênua, parva e tola. Então, se a gente levar ao pé da letra, então Jesus está falando que o reino dos céus é do simples, simplório, na verdade, né? Ingênuo, parvo ou tolo. Será que é o contexto, né? Será que é isso? Eu me surpreendi a primeira vez, acho muito moleque, nossa. E aí depois que você começa a tentar estudar um pouquinho de doutrina espírita, mais ainda, né? Que a doutrina sempre diz que nós precisamos estar estudando o tempo todo, se aprofundando o tempo todo, e aí o reino dos céus é de quem for ingênuo, tolo, e aí depois nós vamos perceber claramente que não é bem isso, né? Que isso não é essa intenção do que ele tinha falado. Então aí quem quiser acompanhar, a incredulidade escarneceu desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como de muitas outras coisas sem as compreender. Por pobre de espírito, Jesus não quer dizer homens falhos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino de Deus é reservado para este e não para os orgulhosos. Os cientistas e os intelectuais da Terra têm geralmente uma opinião tão alta de si mesmo e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhos são concentrados em si próprios, não podem se elevar até Deus. Esta tendência de se crerem superiores a tudo os faz negar com frequência o que, estando acima deles, poderia rebaixá-los a negar mesmo a divindade, ou se consentem a admiti-la, contestam um dos seus mais belos atributos, sua ação providencial, sobre as coisas desse mundo, persuadido que eles somente poderiam governá-lo, tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e julgando-se adeptos a tudo entender. Não podem acreditar na possibilidade de não entenderem alguma coisa, em seu julgamento não admitem apelação. Quer fazer algum comentário já, Rodrigo? Não, pode tocar. Se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque esteja acima de seu alcance, mas porque o orgulho faz com que se revoltem à ideia de uma coisa acima da qual não podem se colocar e que os fariam descer de seus pedestais. É por isso que mostram sempre um sorriso desdenhoso a tudo que não é do mundo visível e tangível. Eles se atribuem ciência e saber em tão grande quantidade que não podem crer em coisas, segundo eles, boas apenas para as pessoas simples, tomando as pessoas que levam estas coisas a sério por pobres de espíritos. A gente começa a ver, claro, uma inversão de valores, né? É que é o a mais importante, mas pode continuar. Não, pode tocar. Não, o que o Rodrigo está falando é que a gente começa a realmente notar, e esse é a diferença grande no que a gente vai falar, da inversão de valor do que é o mundo espiritual ou do que é o material, né? Na verdade, quando eu começo a querer achar que o mundo espiritual ou a existência de um ser supremo ela pode ser mais do que eu começo a não querer brincar muito disso, né? Entretanto, o que quer que digam, terão que entrar como os outros, neste mundo invisível que escarnecem.
É lá então que seus olhos serão abertos e reconhecerão o seu erro. Mas Deus, que é justo, não recebe da mesma forma os que desprezaram seu poder e os humildemente se submetem às suas leis, nem os trata em pé de igualdade. E essa parte eu acho que é mais importante para a gente conseguir entender, né, esse resumo. Dizendo o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de não ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Aí eu acho que fica mais fácil da gente entender, né? Quer dizer, na verdade, eu estou falando aqui, e não dá direito, né? Na verdade, o que a gente muda o contexto do começo lá é que a parte material, a parte intelectual, vai caminhar em parceria, mas se eu não tiver essa humildade, e não é o que a gente precisa entender muito, essa submissão que eu não gosto, né? Porque dá a entender de que se eu não cumprir o que ele quer, eu não tenho essa entrada. E não é bem isso, né? Na verdade, são caminhos que vão me levar até lá. As minhas mudanças morais, o meu comportamento moral, é que vai fazer com que eu mude e eleve moralmente em relação a isso. E não, porque senão a gente vai sempre voltar naquela história de que eu sou submisso, ou eu tenho que obedecer, ou eu tenho que bajular, ou eu tenho que é o que a gente discutiu, acho que na última vez que a gente sentou. Né? Mais alguma coisa? Não, acho que é uma entrada boa para o próximo assunto. Bom, mais alguma coisa, Alice? Tá ok. Aqui, É que às vezes eu fico só assim, pensando nesse fato da submissão, né? E a gente coloca a submissão em nosso entendimento material muito como abaixar a cabeça, né? E obedecer simplesmente, obedecer puramente, sem né? a razão. Mas acontece que a submissão a Deus é justamente usando a razão, né? Nós entendermos, né, as suas leis e os seus mandamentos e seguirmos. Aí é que entra o que a espiritualidade chamou de submissão, né? Que é esse entendimento, assim. Se eu não amar... Resignação, aceitação do que eu não possa mudar, né? Acho que é nesse sentido. É nesse sentido que a espiritualidade coloca. Porque quando Jesus falou dos mandamentos, de como atingir o reino de Deus, ele disse, né? Que é amar Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que isso resumiria todas as leis e todos os profetas. Então, eu acho e resume mesmo, né? Eu não precisaria de um monte de livros, não precisaria de um monte de médiuns psicografando livros, se eu simplesmente seguisse, né? Sim. Ou se essa submissão, né, às suas leis, né? E essa submissão é no fato de entender como funciona e usar inteligentemente a minha razão para, sim, alcançar as virtudes e chegar até Deus. E é menos doloroso, né? Quando você... menos. Mas a gente acha que não, né? A gente quer fazer as coisas... do nosso jeito, né? Do nosso jeito. Porque não quer perder os vícios ou as coisas que a gente acredita que é gostoso. Exato. Não submeter. Quem que é? Rodrigo. Sigamos. Bom, pessoal, boa noite, né? Não conhece o Rodrigo. A gente vai tratar agora, quem quer que se eleve será rebaixado. Nós vamos tratar aqui no item 3, 4 e 5, em algumas passagens de Jesus, onde ele mostra a questão, reforça mais do que o Alexandre já trouxe no primeiro momento, a questão da humildade, ao contrário, o orgulho, nos mostrando que o caminho que nos eleva não é o caminho do poder, da arrogância, enfim, todos os sentimentos que ainda são nossos, né? E aqui é importante, a hora que a gente for ler aqui, eu vou ler o terceiro item junto, mas a gente precisa prestar atenção na primeira frase. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos eram quem andavam junto com Jesus. Por que eu estou usando essa simbologia?
que na teoria sabiam como Jesus pensava, conviviam no seu dia a dia. E a gente não pode olhar sempre para o Evangelho, que falo isso sempre com o Alexandre, com o pessoal, e achar que está falando há 2000 anos atrás. Nós hoje conhecemos o Evangelho, sabemos dos valores que ele traz, e de vez em quando a gente faz essa pergunta ainda para Deus, quão importante eu sou, né? A gente gosta desse destaque de importância. Então, vamos nos colocar nessa situação, né? Dos conhecedores da lei que convivem com Jesus, perguntando, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamando uma criança, colocando-a entre eles, lhe diz, eu vos digo em verdade que se não vos converterdes e se não fizerdes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Pois quem quer que se humilhe e se torne pequeno como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal como eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo do 1 ao 5. Jesus sempre, quando ele nos manda as lições, nos trazia as lições, ele sempre tinha um fundo moral, né? O da criança, é óbvio que ele está trazendo a criança na conversa, que a criança é o quê? Naquela fase de até 5, 6 anos, ingênuo, no bom sentido, não tem maldade, melhor dizendo, não ingênuo, não tem maldade. Não guarda rancor. Você pode brigar com uma criança, daqui 3, 4 minutos ela está te abraçando, te beijando. Ela não olha o outro com diferença. Já viram crianças diferentes no mesmo ambiente? Se elas se excluem, não se excluem. Elas se respeitam, elas convivem entre elas, né? Jesus está dizendo para nós que se a gente não se comportar como a criança, na pureza de coração, na pureza de relacionamento, no entendimento que nós não somos melhores, só somos diferentes, nós não vamos encontrar o reino dos céus. Quer dizer, ele nos chama de novo para pureza de coração, para que a gente se espelhe na criança e procure nela os melhores sentimentos, que quando a gente vai crescendo, o mundo vai nos apresentando novas situações e a gente vai esquecendo, vai trilhando um caminho ruim. Jesus, então, a chama. E quem quer que receba em meu nome uma criança, tal eu acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Quer dizer, quando recebemos alguém com a pureza do coração de uma criança, estamos recebendo a Jesus, que é o puro de coração, né? O Filho do homem, né? E na sequência, eu só preciso pegar Mateus, só que aí, Mateus capítulo 20, versículo 20 a 28, o item 4. Aqui quando ele vai falar da mãe dos filhos de Zebedeu, né, porque eles tinham essa terminologia, está falando diretamente de Tiago e de João Evangelista, um dos 12 apóstolos, né? E ela se aproxima de Jesus com seus 2 filhos, o adorou, confessando que desejava pedir-lhe algo. Quer dizer, então a mãe chega com os 2 filhos e quer ter uma conversa com Jesus. E lhe disse, e Jesus diz para ela, que quereis vós? Ela diz, ordenai, disse ela, que meus 2 filhos que aqui estão sejam assentados em vosso reino, uma à vossa direita e uma à vossa esquerda. Que ela estava pedindo? Privilégio, que é a nossa história. A gente quer sempre o que é melhor para nós. Ou venha a nós, no Pai Nosso funciona, né? O nosso reino não venha tem tanto... o nosso reino, vosso reino nada. O nosso reino nada. Então ela estava colocando, olha só, é importante que a gente imagine isso. Os 2 apóstolos do Cristo, de novo, seguiam, conviviam com Jesus. A mãe diz e vem pedir privilégios para Jesus, porque me coloca um à tua direita e um à tua esquerda no reino dos céus, né? Mas Jesus lhe respondeu, não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber? E eles lhe disseram, podemos, né, porque estavam todos reunidos. E ele lhe respondeu, é verdade que bebereis o cálice que eu beberei. Mas quando estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder-vos. Será para aqueles que o Pai tenha preparado. E a envergadura de moral de Jesus é qualquer coisa que assombra a gente, porque ele deixa as coisas muito claras, né? Quando a gente vai para a lei de Deus, causa primeiro de todas as coisas, justiça na sua plenitude, Jesus não ia conceder benefícios. E é muito importante a gente sempre refletir na minha vida, será que para aqueles que eu gosto, concordam comigo,
Eu ajo da mesma maneira ou eu favoreço? Ou eu dou o jeitinho? Percebe que essa relação tem que vir para nós. Os ensinos de Jesus têm que vir no meu dia. Como é que eu agiria se alguém pedisse esse tipo de favor para mim, preterindo outros, né? Muito bem. Os outros 10 apóstolos, na sequência de onde eu parei, perdão, os outros 10 apóstolos, ouvindo isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. E Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os príncipes das nações as dominam, e que os grandes a tiranizam. Governar é uma coisa, tiranizar é outra, né? Precisa de envergadura moral. Você pode temer uma pessoa, mas seguir só aquele que você respeita. Você não segue quem você não admira, não respeita. É disso que Jesus está nos explicando, né? E ele continua: não deve ocorrer o mesmo entre vós, mas aquele que quiser tornar-se o maior entre vós, seja aquele que serve. Alexandre, amigos da mesa, acho que eu estou falando muito, estou dando espaço, né? Vocês querem intervir? Não, pode ir. Porque esse é um dos maiores dos mandamentos. Quer ser o maior no reino dos céus? Sirva. E servir é um negócio estranho para nós. É um assunto ainda que... Mas aí a gente traz, né? É o que a gente sempre discute em estudo. Trazer para o dia a dia. Palestra, nós estamos falando aqui, né? Fica mais fácil, a gente traz para a realidade teoricamente privilegiada ou mais beneficiada em relação a isso. A gente sempre usa o exemplo do trabalho voluntário, né? Sim. O trabalho voluntário, ele é lindo e maravilhoso quando eu quero fazer, quando eu estou com vontade. Ou quando eu estou precisando de alguma ajuda e aí eu acho que aquilo vai ter um retorno e aí eu faço uma troca de novo. A eterna troca com Deus. Então, na verdade, eu não estou servindo, né? Eu estou servindo aos meus interesses. Eu estou servindo aos meus interesses. Eu não consigo me desvencilhar disso ou de continuar fazendo esse tipo de troca, né? E na sequência, ele melhora o ensino ainda. E aquele que quiser, está falando aí para os 10 discípulos, para os 12, né? Para os 10 no caso. Para os 12, perdão. E aquele que quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso escravo. Quem diz assim, você quer ser o primeiro entre... seja um servo do outro, no sentido de auxílio. Aqui é assim, vamos deixar sempre claro que o servo aqui não é aquele serviçal, é o servo de ajudar, de auxílio, de amparo, né? Não é para medir força, é para auxiliar. E o final, ele resume, ele finaliza, melhor dizendo assim: assim o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. E aí Jesus está falando dele mesmo. Ele não veio para ser servido, o que muitos imaginavam. Por que muitos ironizavam Jesus? Porque imaginavam que ele fosse empunhar a espada e derrubar o jugo do Império Romano e botar tudo no seu devido lugar. Só que não era essa a proposta. A proposta era do reino de Deus. Era um reino de pacificação. E aqui a gente vai ver na última ceia, quando Jesus lava o pé dos discípulos, né, toda uma simbologia de que ele veio para servir. Principalmente de guia e modelo para a humanidade, quando a doutrina espírita nos coloca Jesus como o alvo a ser atingido. Então, quando a gente olha para isso, o nosso orgulho, a nossa vaidade no dia a dia cai por terra, porque aquela pessoa que a gente gosta menos, é difícil a gente imaginar que a gente vai servir ela, não é? Se rebaixar naquela situação. E ele está orientando de novo: quer entrar no reino de Deus, quer acabar com toda essa angústia que você sente, sirva. E a gente entende, porque o intelecto fala que a gente entende, mas não sente. E aí está a grande diferença do Evangelho. Sentir, né? Colocar ele em prática, né, Alexandre? Eu não faço mais, então, serviço voluntário porque é bom para mim. Que é uma troca, na verdade. Porque é bom. É o certo a fazer. E né? nem me imagino servindo e estando numa situação superior, né? Exatamente. Que é o que a gente normalmente acaba percebendo até nas nossas atitudes, né? Aí eu estou indo lá ajudar... Nossa, eu sou o cara. Estou indo lá fazer caridade. Eu estou indo ajudar. Não, meu amigo, é o contrário. Isso é obrigação, né? Exatamente. E no item 5º, é uma outra situação, né, onde Jesus vai estar na casa de um fariseu. Jesus entrou num dia de sábado em casa de um dos principais fariseus para tomar sua refeição. E os que lá estavam observavam-no. E notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele propôs esta parábola e lhes disse: quando fordes convidados a qualquer boda, festas, né? Não tomeis o primeiro lugar, preocupando-se se não se encontra entre os convidados pessoas mais consideráveis que vós.
Para aquele que vos convidou, não venha dizer, dai vosso lugar a este, e para que não sejais obrigado a permanecer como vergonha no último lugar. Mas quando fordes convidados, ponde-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou tiver chegado, diga, meu amigo, subi mais alto. Então isso será motivo de glória perante os que estiverem à mesa convosco. Pois quem quer que se eleve, será rebaixado, e quem quer que se rebaixe, será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 a 7. 7 a 11. De novo, ele está dando uma simbologia para nós. Não ostente, não se ache mais importante do que você é, mantenha pé no chão. Porque às vezes a gente imagina que nós somos mais que os outros. Nos colocamos nessa situação e deixamos claro que eu sou melhor que você. E a vida vem e dá um sobressalto e te mostra o contrário. A vida dá uma volta. E a gente vai ficar numa posição difícil, humanamente falando, materialmente falando, né? A proposta de Jesus é que a gente se mantenha aos pés no chão. E humildade, a gente precisa sempre discutir, acho que isso no Alexandre vale a pena, amigos. Humildade, a gente imagina que o humilde é aquele que não tem recursos financeiros. E a humildade não está ligada a isso. A humildade está num sentimento de coração. Aonde eu me entendo igual ao meu irmão, falível, que sou capaz de tropeçar como ele é, e sou humilde é entender o que Alice disse lá no começo, a vontade do Pai. Quando a gente quer uma coisa para a vida e ela oferece outra, humilde não é ficar em casa de cabecinha baixa e chorando, é enfrentar ela, tentar modificar aquela situação. Não deu? Aceita a vontade do Pai. Aí é um momento de resignação. E para aceitar isso, é um trabalho muito forte que nós temos que derrubar dentro de nós de orgulho, de vaidade, porque não é fácil ser humilde, não porque não é fácil ser humilde. O complicado é destruir todos esses sentimentos que moram dentro de nós há muito tempo, né? Alexandre, eu acho que eu já alonguei demais, né? Deu meu horário aí. Não, deu sim. Acho que ficou claro, pessoal, deu para a gente entender aí nesses 3 tópicos os exemplos que Jesus nos trouxe, né? E só por finalizar, ele começa aqui, no item 6, 3º parágrafo. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo. Ponto final. O Espiritismo vem falar para nós o seguinte, ó, é pelo exemplo que nós vamos mostrar o que nós somos perante Deus, né? Humilde. Não adianta eu falar que eu sou humilde, que eu sou bom, se meus exemplos dizem o contrário. Então, aquele que quer se elevar, primeiro rebaixe dentro de você, de nós mesmos, orgulho, vaidade, maledicência e tantas outras ainda mazelas que visitam o nosso coração. E aí o Rodrigo vai passar a bola um pouquinho para mim. E eu vou aqui do mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E aí o item 7 diz: Disse então Jesus essas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutros e aos prudentes, e por as teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus 11, 25. E aí, fazendo um apanhado, né, do que os meninos já disseram, quando a gente fala de simplicidade, né, e de ser pequeno, a gente fala de ser humilde, e ser humilde, né, por que Jesus agradece, né, que Deus tenha enviado ele para que falasse para os pequenos? Porque ele percebeu, ele notou que quando ele ia falar para as pessoas que eram mais humildes, elas estavam com o coração aberto para ouvir, né? Pode ser por já se ver numa situação muito mais triste ou muito mais deprimente, deprimente no sentido de Jesus estava entre os doentes, entre as mulheres, entre as pessoas que eram linchadas, né, da sociedade. Então ele falava para essas pessoas e essas pessoas davam ouvidos a ele, né? O que lhe parecia muito mais virtuoso falar para essas pessoas. E quando ele fala dos doutos, né? Doutos, quem não sabe, uma simbologia, um sinônimo, desculpa, a quem é sábio, né? Eu prefiro falar sabido, né? Porque sábio ainda né? Que ser cheio de si, né? De você achar que você sabe demais, às vezes você não sabe nada, né? E
muito mais atrelado a essa coisa do que você sabe é ser mais terreno, né? É tudo que está aqui na Terra. Às vezes você se julga tão inteligente, né? Mas as coisas que são essenciais você não percebe, você deixa passar aquilo que é importante. E essas pessoas, elas são as mais orgulhosas, porque elas duvidam, elas querem sempre tirar prova, querem sempre tirar proveito também daquilo, né? Então, parecia e é muito mais difícil quando a gente encontra esse tipo de pessoa, né? Que tá sempre cheia de argumentos e sempre cheia de razão. Então, quando Jesus dá essa graça, né? Por poder falar para os pequenos, é porque essas pessoas aceitavam ele dessa maneira, né? Muito mais do que os que são orgulhosos. E aí quer dizer que a palavra então é só para quem é humilde, né? Não, lógico que não. A palavra é para todo mundo, né? Inclusive até mais para esses que são mais orgulhosos, assim. Mas não adianta, né? E aí eu até anotei essa frase que ele fala lá no final, mas eu quero antecipar ela. Não adianta você acender a luz para um cego. A pessoa não vai ver, ela não vai enxergar, né? Então, essa semana mesmo eu me peguei em uma discussão, né? Com os amigos meus e eu percebi que não estava adiantando eu gastar minha saliva com aquilo, né? E quando eu li isso aqui, já foi um chute no rim, obviamente, né? Porque eu não sei se eu me vi mais do lado do sábio ou do lado do humilde, né? Por mais que a gente tenha conversado hoje e resolvido a situação, mas muitas vezes no nosso cotidiano a gente fica tentando provar para as pessoas coisas que elas não estão dispostas. Aí você leu o item 9, ficou quietinho. Aí eu li o item 9 e fiquei quietinha. Que ele diz assim: o mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram, de boa fé e com humildade, a luz, do que daqueles que supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. Né? Acho que não preciso nem... Aí eu fiquei quietinho e falei, beleza, eu acho que eu... Sabe que eu vi uma acho vez... que eu agi de boa, acho que eu tô de boas aqui com a discussão. Eu ouvi um amigo espírita discorrendo sobre isso, da questão de Deus, dos espíritos, ele falou assim, eu desisti de discutir. Falei pra ele, se a hora que você morrer, você descobre. E é mais ou menos mais ou menos isso. A hora que você morrer, você vai entender. É porque a pessoa, por exemplo, quando a pessoa vem atrás do Eu já doutrina entendi, espírita... então não preciso morrer. Então. Não. Porque a pessoa sempre quando vem atrás da doutrina, ela vem atrás de fenômenos. Então ou ela quer ver uma carta psicografada, ou ela quer ver uma coisa mexer, uma brincadeira no copo, não sei, né? E aí ela fica absolutamente frustrada quando ela não vê isso. Mas a doutrina ela já tá dando o exemplo dela, né? Ela já tá mostrando de forma, até pra mim, muito simples. Só é difícil de exercer, mas de forma muito simples as coisas, né? Quando ali se diz que amar-vos uns aos outros e beleza, não vejo mais do que caminhar, né? Que isso resume exatamente tudo. Então a pessoa fica um pouco frustrada, né? E aí eu anotei uma palavrinha que eu acho, uma das palavrinhas que eu acho ótimo, quando ele diz que o poder de Deus se manifesta em pequeninas coisas. Essas duas palavrinhas eu achei ótimo. E aí depois lá no item 10 ele fala, né? Mas aí, beleza, a pessoa não quer ver a luz, mas Deus não poderia, né? Fazer com que essa pessoa... Ele não é todo poderoso, então por que ele não faz essas pessoas enxergarem, né? E é um pensamento bem ateu, assim, né? Fariseu, um pensamento bem fariseu. De que, se o Deus não é todo poderoso, então por que ele não faz essas pessoas enxergarem, né? E até, às vezes, quando as pessoas nos perguntam esse tipo de coisa, a gente fica meio assim, né? E aí ele vem com aquele... tapa de luva de película. Película não. Película era com celular. E fala assim: pergunta-se-á, não podia Deus tocá-lo pessoalmente por meio de manifestações retumbantes diante das quais se inclinam os mais obstinados incrédulos?
é fora de toda dúvida que o poderia. Mas então, que mérito teriam eles, ademais de que serviria? Se não vêm todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, isso é ótimo, né? Chegando até dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses se negam, esses se negam assim a reconhecer a verdade, e que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la, nem o coração para senti-la. Isso é lindo, né? Porque quando a gente percebe a diferença de ser inteligente e ter uma boa moral, né? Não adianta ser só inteligente, mas você não sente o que lhe é importante. O orgulho é a catraca que lhes... Catarata, desculpa. Que lhes toda a visão. De que vale apresentar a luz a um cego, que eu antecipei a coisa. E aí eu acho que é bem simples e dolorido é simples de entender, porque é fácil falar, mas na prática a gente ainda tem deixado de cumprir aí esse papel que Jesus expôs tão bem, né? Não só de ser a luz, como também ser humilde, né? Para ouvir e estar de coração aberto para receber. Certo? Mais algum comentário? Eu acho só desse... Não é exatamente isso, mas eu acho que cabe muito, porque eu acho que não vale perder sempre a oportunidade de uma coisa importante, que a gente sempre discute constantemente em estudos, ou mais ainda toda vez que a gente está junto no Evangelho. Mais do que tudo isso, fica claro, eu acho que para qualquer um, quer dizer que eu preciso ser espírita para estar no reino dos céus? Ou, melhor, o que é esse reino dos céus? É aquele céu, aquele monte de arpinha, aquele monte de anjinho e tal? Não, nós estamos falando de coisa completamente diferente. E mais, né, eu acho que fica muito claro isso, quer dizer, eu preciso acreditar para ser filho dele? Não, porque está na atitude, né? Não, eu sou, não interessa. Sim. Eu sou, eu acreditando ou não acreditando, eu sou. Divina, né? Então, isso é indiferente. E para ele, mais ainda. E é aquilo que a gente discute constantemente. De quem que é a pressa? É minha. Sim. A pressa de entender isso. Quem de está chegar... angustiado, quem vive sofrendo, sou eu. Quem né? está patinando sou eu, né? Ele está torcendo para que esse processo acelere, de que isso seja o mais rápido possível, para que eu sofra menos. Que também rompe um outro paradigma que a gente cansa de escutar dentro da doutrina espírita, né? Quanto mais eu sofrer, mais eu evoluo. Não, filho. Sim. Quanto mais rápido eu Quanto mais entender, rápido eu aprender, mais rápido eu paro de sofrer. Nessa ocasião mesmo da infeliz briga com os meus amigos, que a gente foi conversar hoje, né, sobre o que tinha acontecido, eu falei que eu não tava com raiva, que eu não tava com mágoa, aí eles ficaram mais bravos porque eu não tava chateada com a situação. E aí eu falei, gente, mas, né, pra que eu vou ficar cultivando isso? Eu só expus aquilo que eu achava que não era o ideal. E aí eles se morderam a chumbada, assim, e ficaram tristes. Então, além de tudo, eu quero que o outro também tenha esse sentimento de tristeza, né? Quero que ele... Como assim você não tá sentindo o que eu sinto? É difícil. Que é Lalo quer falar? Tô vendo você tá cutucando aí. Vocês podem, inclusive, a ideia da mesa é perguntar, tá? É participar. É verdade. Né? E aí, então, vamos para... boa noite a todos, né? Meu nome é Maria Alice. Vamos para a instrução dos espíritos, falando sobre o orgulho e a humildade. Deixaram fácil pra você, hein? Hoje você ficou falando do orgulho Deixou facinho pra você, foi seu amigo, hein? Ele foi meu amigo, É pesado esse assunto. Difícil. Não, o problema dela. Então, por isso que eu falei, foi seu amigo. Eu peguei a mais fácil que era a primeira. Pois é. O que eu achei interessante aqui das instruções dos espíritos, né? Ele vem fechar o assunto sobre orgulho e humildade, é que são manifestações de dois espíritos assim discordem, né? Lacordaire, em Constantina, 1863, é o item 11, e depois no item 12, Adolfo, que era bispo em Argel, Marmande, 1862. Como que ele chama? Enquanto o Alexandre está falando, é um bispo Adolfo, se lembra manifestando muito na alguém, doutrina né? espírita. O Só que importante... era bispo. Não, por isso que o Rodrigo está Hitler. falando.
Eu já tô achando que é outro Adolf. Você achou que era o Adolf Hitler, não é o Adolf Hitler. Esse é o Falar, Adolfo, isso vocês estão falando de orgulho. Esse é Adolfo, bispo de Argel e Marmente. Aí Lacordaire, ele começa assim com a simplicidade, né, com uma elegância, quando ele deseja a paz do Senhor para com todos e nos chama, meus caros amigos, né? E ele diz que vem até nós para nos encorajar a seguir o bom caminho, a que nós tenhamos o caminho. E ele faz... Deixa eu só interromper para a gente não perder, para quem está assistindo na internet e para quem está aqui também. Essa parte aqui, para quem não está acostumado com o Evangelho, aqui são as partes das instruções dos Espíritos, tá? Então isso daqui, ele está recebendo uma comunicação do mundo espiritual. Até aqui, toda a parte foi ditada pelos Espíritos, com os conceitos dele, ele compilou tudo isso e tal, e aqui é puramente uma comunicação que vem falar o que ele está entendendo, o que ele está querendo dizer para a gente aqui. Só para a gente não... para não perder o... Ok. Então, ele vem nos dizer, né, que a humildade ela é uma virtude bem esquecida entre nós, né? Por quê? Porque somos espíritos milenares, né, como ditos, lembramos dos fariseus, né, que eram pessoas que se achavam aqui os sabedores, né? Eles conheciam toda a lei, né, sabiam tudo. E aí eles não aceitavam o que Jesus queria dizer facilmente. Por isso que Jesus disse que era para o simples, né, que era preferível o simples. E a mesma pergunta que fizemos aqui agora, também fariseus fizeram a Jesus, né? Ué, cadê seu Deus que não te tira da cruz, né? Que não te livra desse tormento? E esse não era o grande objetivo de Jesus. Então, aqui ele vem nos lembrar desse esquecimento da virtude, dos exemplos que foram dados por Jesus e que é tão pouco seguidos por nós aqui na Terra, né? Sim. Que nós nos esquecemos. Né? A gente tem um orgulho, às vezes é o orgulho do saber, o orgulho do diploma, o orgulho da posse, né? E a gente acha que, lembrando que Deus é que tem que chegar até nós, né? E tem que nos provar que ele existe. Né? Que a espiritualidade tem que dizer, olha, existe a Terra, tá aqui, eu estou aqui, né? Mandou os espíritos para vir nos avisar de como era a vida no plano espiritual, de quais são as consequências, né, para quem carrega todo esse orgulho e toda essa vaidade para o plano espiritual. E a gente é tão... Você falando agora, me veio uma luz, né? A gente é tão orgulhoso que quando a gente fala que Jesus morreu na cruz por nós, olha o cúmulo do orgulho, né? Para mim. Para mim, porque é para me salvar, mas quando o recado não era esse, né? É perfeito essa... O recado dele era exatamente que, olhe, né? Gente, eu sou o maior, né? Eu sou o maior do mundo, eu sou o Filho de Deus e eu estou aqui demonstrando para vocês que a humildade é que é um negócio. Eu estou demonstrando para vocês que toda essa conquista de Roma, que toda essa riqueza alcançada não vale nada, nem esse poder. Né? O que vale é os tesouros que eu não posso, né? Que eu vou levar para o plano espiritual, que eu vou levar para essa vida, que é a verdadeira vida de onde eu vim e para onde eu vou voltar. Que tudo aqui para a gente é momentâneo. Sim. Ele veio nos lembrar que nós somos filhos do mesmo Pai e que aqui todos somos irmãos. Não somos diferentes, né, uns dos outros. Até porque a ciência ainda não provou, né, que eu sou diferente de vocês, né? O sangue do nobre é diferente do pobre, né? Ou que uma rainha possa ter não existe sangue puro, na realidade. Não existe o sangue puro, né? Não existe o DNA puro, tudo né? isso. Tirou essa casca, então vamos tirar a pele. Por dentro somos todos iguais, brancos, amarelos, né? Japoneses, portugueses, né? Ou negros, né? Não somos iguais, não existe nenhuma diferença, né? Até quando você diz que Deus brilha, o poder de Deus brilha para as pequenas coisas, né? Também brilha para as grandes coisas, né? E Ele espera de nós que nós possamos seguir esse exemplo de Jesus, né? Então, ele faz aqui ainda dizendo que o orgulho, ele é um terrível adversário da humildade. E se o Cristo prometiu o reino dos céus ao mais pobre, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, né? Então,
né? E que sua essência é mais pura do que a do pobre, né? E aí, por aí vai o raciocínio. E que só é mérito também quando E é coisa que boa. Só é mérito também quando é coisa boa. Porque se é coisa ruim, não é mérito. Né? Se é coisa ruim, não é mérito, né? Então, por que nasceu um pobre e um rico? Né? Então eu sou privilegiada, né? Sou a filha de Deus, melhor que todos, porque eu vim carregada de ouro, de jóia, de sobrenome. E não tem obrigação né? nenhuma de ajudar, porque Deus quis assim. Porque Deus quis assim, você pobre continua assim, né? Mas tudo que Deus fez é grande e é sábio, né? E a gente não pode atribuir a Deus, né, ideias que só pertencem a nós, né? Ao nosso orgulho e à nossa vaidade e que viemos carregando há tantos milênios. E aí eu vou pular lá para no meu aqui seria a página 83, num parágrafo. Né? O item, vai pelo item mais fácil. Já chegou, Então, já não chegou tem no nenhum 12, item. Não, vai bom. Deixa eu ver, 1, 2, 3. É que ela comprou lá no 4, dia que ela quebrou 5, o pé. 6, 7, 8. Vamos para o Não, 8º vamos. parágrafo, tá? E ele diz assim: Não, é 11. e vós, todos os que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes para com a falta de vossos irmãos, em vos dizendo que vós mesmos não estáis isentos de censura. E ele lembra que isso é uma caridade e que também é um ato de humildade. E se sofreis calúnia, curvai a fronte sob essa prova, né? E aí depois, né, ele ainda pergunta que nos importa as calúnias do mundo, né? Se daqui, né, dessas calúnias, elas não são importantes no plano espiritual. E não faz uma pergunta no parágrafo seguinte: oh meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez sobre esta terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Exatamente. Né? Ele mandou o Consolador, né? Que veio nos lembrar os ensinos do Cristo, né? O Pai. E aí, será que se ele viesse à Terra, a gente ia lembrar mesmo de tudo, né? Aí ele perguntou que seria preciso que ele Não viesse precisa, de porque novo, a gente já vê né? os resultados agora, né? Não precisa não, desculpa, não é que não precise, mas Então, mas a gente já tem fortes exemplos, né? exatamente. De né? Jesus Cristo. Pois é. E ele pergunta, e ele deve enxutar ainda os vendilhões do templo que mancham sua casa, que não é senão um lugar de prece, né? Nos lembrando da nossa obrigação de estarmos sempre ligados ao Pai por meio da prece, né? E se Deus nos concedesse isso, será que não trataríamos o Cristo do mesmo jeito Eu tenho que quase tratamos certeza que... há 2000 anos atrás? Temos várias igrejas, várias religiões falando do mesmo Cristo, com a visão de cada um, né? Com a interpretação de cada irmão. Mas nos esquecemos da essência do seu ensinamento, desse amor universal que Jesus veio nos ensinar, que é tratar os nossos semelhantes como nossos irmãos, utilizando a caridade, né? E aí então a gente deixaria, né, de cumprir o nosso papel se nós não seguimos a lei de Cristo. E ele faz um comentário no outro parágrafo de Moisés, que quando Moisés subiu no Monte Sinai e o povo de Israel ficou sozinho, entregue a si mesmo, o que é que eles fizeram? Construiu, né, usou todo o ouro para construir uma estátua, né, para adorar. Porque se esqueceram de novo, né, de que Deus é que devia ser o nosso rei. Então bastou alguns segundos, né, alguns minutos para que a humanidade, para o povo da época, né, não era a humanidade, mas para que o povo da época, que era o povo que deveria ser salvo, elegesse um outro Deus, né, ou uma maneira nova, uma nova antiga, né, de servir a Deus, de eleger alguma coisa que seja Deus e que possa ser palpável, material, porque nada mais enxergou do que as coisas materiais, do que a importância do ouro aos seus olhos. E esqueceu de novo, né, das lições do Cristo. Quando Moisés chegou, né, ele tinha lá já construído, né, um Deus ao gosto deles, sanguinário, vingativo, né? E hoje a gente ainda vê povos que veem esse Deus sanguinário, vingativo, exigente, né? Me dê para que eu te dê, né? Me serve para que eu te sirva. É diferente do me dê para que eu te dê, né? Exatamente.
Então, E é sempre uma pessoa de poder, né? É Isso. sempre uma evidência de poder, né? Que não vai abrir mão dos privilégios, enfim. Não, você não vê isso numa classe Exatamente. inferior. Então, ele continuando no outro parágrafo, ele diz: despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos atinja os vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Né? Então, não duvidem da bondade divina que não nos abandona nunca. Né? Mas é preciso que eu faça a minha parte, né? Porque o crescimento, ele não é imposto por Deus, nem imposto pela espiritualidade. Ele nos deu a ferramenta para que nós possamos construir o reino de Deus dentro de nós, dentro de nossos corações. Ali ele se edifica. E então eu consigo alcançar esse reino do Pai, né? Porque só através. Então ele está dentro de cada um de nós, né? E Jesus exaltou isso em vários momentos, né? E ainda nos disse: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, né? Então, ele pede ainda, mas não será, retornai a Deus vosso Pai. E então nós todos, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças, para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificá-lo em todos os séculos dos séculos. Né? Que assim seja. Isso em 1863. O quanto nós conquistamos até agora das exortações aqui de Le Cordaire, né? Que não é diferente de Adolfo, bispo de Argel, não. Né? Que ele vem falar da mesma forma, né? Pedindo que a gente abra os olhos à luz. Né? Que ele vem dizer que existem almas que estão lá, que foram passageiras e que sofrem, né? E o papel deles é nos lembrar do que nós devemos cumprir aqui na Terra, para que nós não venhamos a sofrer. Lembrando-nos sempre de que Jesus foi o mais humilde entre os pequenos deste mundo, que ele amou os irmãos, né? E amou a cada um de nós. E curou, né, os enfermos, os doentes, dizendo a cada um deles que era a tua fé que te curou. Então, seja, é você, meu irmão, que vai se curar. É você, meu irmão, que consegue achar o caminho da salvação. Pelo teu esforço, né? Pela tua vontade em vencer esse orgulho, né? Exercendo a humildade, exercendo a nossa compreensão para com os nossos irmãos, com aqueles que estão à nossa volta. Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Né? Eu não quis ler tudo do Adolfo, porque eu achei que ele, né, fala um pouquinho, fala dos títulos que são Eu achei mais... que era... É porque... Né? Alice, Mas ele quase que... eu achava que, se você permitir, o segundo parágrafo, o item 12, o segundo parágrafo, onde ele começa assim, e ele tira todo o véu, né? O mal-estar torna-se geral, a quem recorrer, se vós mesmos procurais sem cessar esmagar-vos uns aos outros. Esse ainda é o sentimento de posse, de que eu posso mais que o meu irmão, de que eu sou melhor. Por isso que a gente vê ainda povos, né, degladiando. Isso gera mal-estar. E a gente vai, e o que a gente faz normalmente? Quando a gente age assim, a gente reclama depois de Deus ainda. Exatamente. Deus, onde está você? Não, bem aí depois que lembrado. vê o resultado de tudo isso, né? Aí Né? fica culpando Deus. Então ele deixa muito claro o que o orgulho faz com nós, né? E no final ele vai dizer o que a humildade é capaz de fazer com a gente. Eu acho sempre importante reforçar, Alexandre, e antes da Alice encerrar, que a gente fez aqui é um apanhado do capítulo, mas tem muita coisa que não deu para abordar aqui, que valeria a leitura, né? Que, na verdade, isso para quem está assistindo na internet, para quem está aqui, essa foi a intenção inicial. Despertar a leitura. Na verdade, a ideia de quando a gente começou isso, acho que a gente falou no começo, é justamente da gente criar essa intimidade com o Evangelho. Né? E a vantagem que eu vejo, tem muita gente que fala que... Outro dia nós estávamos discutindo isso, eu falei para a Ana, nossa, um amigo, nós fomos visitar na segunda, fez uma doação para a gente lá do asilo. Nossa, eu sou um estudioso, acho que eu já li uma Bíblia umas 5, 6 vezes. Você vai ler mais 350, porque eu já li também, mas não entendi nada daquilo lá não. E aí eu acho que o Evangelho,
puxando a sardinha para o nosso lado, o Evangelho segundo o Espiritismo e aí todos os outros de Kardec e da codificação principalmente, ele é muito claro, né? Ele fica muito simples de entender. Tira todo o véu, né? Os comentários são extremamente felizes dele, e não só, se você pegar só a parte das citações evangélicas, né? Então, na verdade, é muito lúcido, né? É muito racional, né? E simples na hora de tentar colocar a posição do que estava acontecendo ali. Então, na verdade, é exatamente isso que o Rodrigo falou, e a ideia é do que a gente comentou no início. É de fazer com que a gente desperte, né? Em todos nós essa vontade de querer ler, de querer entender, de aprofundar. E, na verdade, se a gente for aprofundar só, né, nós paramos no capítulo 5, quase 3 meses. E se a gente for fazer isso, a mesma coisa, que você brincou com a Alice, mas se você for fazer isso, tanto que nós pulamos as instruções dos Espíritos nos outros capítulos, mas esse eu achei importante porque eu acho que consegui fechar muito bem a ideia, né? Então, na verdade, é muito rico, tem muito detalhe, tem muita coisa para ser aprofundada, para ser estudada, para ser entendida, né? Porque senão a gente vai voltar no que a gente sempre criticou das outras crenças, das outras religiões, né? Vem aqui alguém fazer uma palestra, isso vira verdade absoluta, ou vem 4 patetas falar também. A gente não quer encerrar o assunto, pelo contrário. Não, na verdade é exatamente essa. E eu acho que a proposta é essa, está acontecendo isso, tem sido uma coisa muito bacana para a gente, uma felicidade muito grande das palestras. O que a gente tem percebido aqui e na internet mais ainda, porque a quantidade de gente é muito maior, é de que tem despertado isso, tem despertado esse interesse de procurar o assunto depois, ou procurar o palestrante depois para discutir o assunto, ou entrado na página para falar sobre isso. É essa a intenção. Sim. A ideia não é a gente fazer a palestra, ou fazer o estudo, ou fazer qualquer coisa que isso fique fechado exatamente nessa 1 hora, nos 45 minutos que a gente faz a palestra, ou o estudo de 1h30, que também nunca dá para a gente conseguir fazer, né? Pois é. Então a ideia é essa. E aproveitando, acho que nós já vamos encerrar, né? Aproveitando quem está vindo a primeira vez, pessoal da internet, às quartas nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, questão 343. Nós terminamos, mas isso não quer dizer que quem não começou lá da 1 não vem mesmo, porque a 1 nós começamos há 2 anos, então não desanime. Então, na verdade, mas é aberto, a gente sempre fala isso, não, mas está lá no 343 ou é um grupo fechado. Não, é aberto. O resultado da internet tem sido fantástico, a gente relutou muito de fazer o estudo aberto e acabou tendo um retorno super bacana. Outras casas estão fazendo também a transmissão de estudo, também tem sido, o que a gente se surpreendeu no começo, tem sido mais procura no estudo do que nas palestras. E isso deixa a gente muito feliz, que eu acho que o objetivo é exatamente esse. E aí a gente, para encerrar, porque a semana passada no estudo foi a mesma coisa, né? Então eu vou só fazer um comentário, eu não ia fazer comentário nenhum, só do Gervásio, porque já é freguês, mas tem uma pessoa que deve ter sido a primeira vez que entrou, sai lágrimas sem parar, mas não estou chorando, energia muito boa. Então deve ter causado alguma coisa de positivo lá, né? Acho legal a gente aproveitar e falar que entrou no Setembro Amarelo, né? Então, para falar do CVV, que é a Central de Apoio à Vida, que agora, muito felizmente, está funcionando no Brasil todo, e o número é 188. 188. Mas isso acho que podia até postar uma arte depois, já coloca pra gente... 24 horas por dia, acho legal a gente falar todo mês. Aliás, o CVV... É um extremamente importante. Mas o CVV já faz uns 5 meses que tem entrado constantemente nos estudos, nas palestras, tem usado o canal para divulgar um trabalho super bacana. E é sempre muito bem-vindo, inclusive. Muito bom. Vamos lá? Lalo, você ia falar de novo? Então, estou acompanhando aqui, só para falar para o pessoal que fala que eu preciso de passe, por isso que eles estão falando que eu estou falando toda hora para continuarem
com o estudo que a vibração chega até todos. Duas coisinhas. Isso é importante e aqui, eu não sei se você está respondendo aí, eu não consegui acompanhar todos. Só para quem está assim, gente, as orações depois são passadas para o caderno. Não dá para falar o nome de todo mundo, a gente não está conseguindo, mas são anotados um a um. E eu vi que tem um monte de pergunta aqui, depois você responde. Tá? Olha lá, tem alguém aqui que já seguia a SEAC e que me descobriu por acaso, ela falou. Por acaso não é, filho. Encontrei por acaso e estou gostando. Não é, por acaso, meu bem. O acaso não existe. Um acaso não existe. Ela tá sempre com a Um gente. acaso é uma piadinha. Vamos lá? Estamos todos onde estamos, porque necessitamos, Porque temos que estar. dessas companhias, né? E deste aprendizado. Então vamos fechar nossos olhos, pensando em Deus, nosso Pai. Nós os agradecemos, Senhor da vida, pela oportunidade reencarnatória, por estarmos, Senhor, tendo mais essa oportunidade de aprendermos um pouco mais, e que rogamos, Senhor, o auxílio do Cristo e seus mensageiros, para auxiliar-nos a quebrantar este orgulho que há tanto tempo tem alimentado em nossos corações. Nos dê a força necessária para vencer, Senhor, a cada etapa, desenvolvendo a humildade, sentimentos de caridade e deste amor universal que foi trazido por nosso Mestre Jesus, que é nosso guia e o nosso modelo, a quem devemos seguir em todos os instantes de nossa vida, levando o seu evangelho de amor e de paz em nossos lares, em nossos corações e em nossas mentes. Ajuda-nos, Pai, a limpar esta casa que deixamos sujar tanto, varrendo todas as imperfeições e sobrepondo, Senhor, as virtudes necessárias para que possamos alcançar o reino de Deus, este reino de paz e de amor. Rogamos, Senhor, que abençoe a todos que estão nos acompanhando, a todos que estão aqui presentes, aqueles que não puderam, Senhor, estar conosco. Abençoe a família de cada um dos que estão aqui representados. E abençoe, Senhor, a grande família humanidade, dando-lhes a paz necessária, dando-lhes, Senhor, os recursos para que alcancemos esta paz. Sabemos, Senhor, que na verdade esses recursos estão à nossa disposição, mas que os nossos olhos não conseguem enxergá-los. E assim rogamos, Pai, que tire este véu de nossos olhos, para que nós possamos enxergar toda a oportunidade de crescimento e de aprendizado, e que nós possamos, de mãos dadas, erguer-nos de glória ao vosso santo nome e a Jesus, nosso Mestre amado. Abençoe os amigos espirituais, a todos aqueles que estão nos hospitais, aos que estão nos asilos, nos orfanatos, aqueles que estão abandonados à rua, aqueles, Senhor, que se entregaram ao vício do álcool, das drogas, e aqueles, Pai, que ainda não perceberam a Tua luz a iluminar o nosso caminho, nos chamando para este reino de amor. E assim pedimos permissão para encerrarmos os nossos estudos de hoje, Pai, desejando paz na terra a todos os homens de boa vontade e esperança, Pai, a todos os corações em sofrimento. Que assim seja. Deixa eu avisar, tem um passe para quem quiser guardar.